em Mulheres da Bíblia. Veremos a história das 10 mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia. Você acha que os personagens mais perigosos da Bíblia são apenas homens? Pense de novo. Por trás de tronos, seduções e decisões sombrias, estavam mulheres que manipularam reis, destruíram profetas e corromperam nações inteiras. Algumas foram movidas por vingança, outras por ambição desmedida. E há quem diga que até hoje, o espírito de algumas delas ainda ronda o mundo. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer as 10 mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia. Mulheres que não foram apenas coadjuvantes, mas protagonistas de alguns dos episódios mais sombrios das Escrituras. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a Bíblia é revelada como você nunca viu. Vídeos como esse vão te surpreender, desafiar e até arrepiar. Em 10º lugar, iremos conhecer a história da mulher de Potifar, a tentadora que quase destruiu um inocente. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito. Lá, ele se destacou como servo fiel na casa de Potifar, um oficial do faraó. Potifar confiava tanto em José que o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas havia um problema. José era bonito e a esposa de Potifar começou a cobiçá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo dizendo: "Deita-te comigo." José sempre recusava, dizendo que não poderia trair seu senhor nem pecar contra Deus. Um dia, ela o agarrou pela roupa. José fugiu, mas ela ficou com o manto dele na mão. Furiosa por ter sido rejeitada, ela inventou que José tentou abusá-la, mostrou o manto ao marido e o acusou falsamente. Resultado, José foi preso injustamente. Passou anos na cadeia por um crime que não cometeu. Em 9º lugar, Dalila, a mulher que derrubou o gigante de Israel. Sansão era um juiz de Israel, conhecido por sua força sobrenatural, força que vinha diretamente de Deus como símbolo de seu voto de consagração. Enquanto lutava contra os filisteus, inimigos do povo de Deus, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que vivia no território inimigo. Mas o amor de Sansão foi sua ruína. Os líderes filisteus procuraram Dalila e lhe ofereceram uma grande recompensa em prata se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela aceitou e se tornou uma traidora. Várias vezes tentou arrancar a verdade dele com charme, insistência e chantagem emocional. Finalmente, Sansão cedeu e revelou: "Se cortarem meu cabelo, perderei minha força." Dalila esperou ele, dormir em seu colo. Chamou um homem para cortar suas tranças e então gritou: "Os filisteus vêm aí, Sansão!" Sem forças, Sansão foi capturado. Teve os olhos perfurados e foi humilhado publicamente. Dalila usou do amor como arma e entregou um herói nas mãos dos inimigos. Ela não apenas destruiu um homem, mas causou dor a toda uma nação. Em 8º lugar, Herodias, a mulher que pediu a cabeça de um profeta. Herodes era uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Ela se casou com Herodes Antipas, mas havia um problema. Herodias já era esposa do irmão dele, o que era considerado adultério e escândalo público. Quem teve coragem de denunciar essa união foi João Batista, o profeta escolhido por Deus. Ele confrontou Herodes e Herodias, dizendo abertamente: "Não te é lícito ter a mulher do teu irmão." Herodias ficou furiosa, sentia ódio por João Batista e queria vê-lo morto. Mas Herodes tinha medo. Ele respeitava João como um homem santo. Então, Herodias bolou um plano cruel. Durante uma festa, sua filha Salomé dançou para Herodes e o agradou tanto que ele jurou dar a ela o que pedisse.
Orientada pela mãe, a jovem fez um pedido chocante: quero agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Herodes, constrangido diante dos convidados, mandou decapitar João. Herodias não apenas calou a voz da verdade, mas eliminou um dos maiores profetas da Bíblia. Seu ódio foi mais forte que a justiça, e a cabeça de João Batista virou troféu em sua vingança pessoal. Em sétimo lugar, Atalia, a rainha que matou os próprios netos. Atalia foi uma mulher cheia de ambição, sem limites para alcançar o poder. Ela era filha de Acabe e Jezabel, e casada com Jorão, rei de Judá, o que a fez se tornar rainha quando seu filho, Acasias, assumiu o trono. Mas quando Acasias foi morto em uma batalha contra o rei de Israel, Atalia viu uma oportunidade de tomar o poder para si. Ao invés de permitir que o trono fosse herdado por outro membro da família real, Atalia mandou matar todos os seus próprios netos, filhos de Acasias, para garantir que não houvesse ninguém que pudesse desafiá-la. Porém, ela não sabia que sua neta Joás, um bebê, havia sido escondido por sua tia Josaba, que o resgatou e o levou para o templo, onde foi protegido por anos. Joás cresceu secretamente, aguardando o momento de retornar ao trono. Quando ele completou 7 anos, foi proclamado rei de Judá. Atalia, quando soube da traição, tentou manter seu controle, mas foi capturada e morta pelos próprios soldados, terminando sua tirania. Atalia não teve piedade e matou sua própria família por sede de poder, resultando numa era de terror em Judá. Seu reinado é lembrado como um dos mais cruéis da história bíblica. Em sexto lugar, Jezabel, a rainha que corrompeu uma nação. Jezabel era filha do rei Etbaal, rei de Sidom, e se casou com o rei de Israel, Acabe. Ao se tornar rainha, Jezabel trouxe com ela a adoração a Baal, uma divindade pagã, que logo começou a se espalhar por todo o reino de Israel. Ela usou seu poder de forma manipuladora e cruel para implementar a idolatria e a imoralidade no reino. Jezabel perseguiu e matou os profetas de Deus, como o famoso Elias, que a desafiou publicamente. Sua crueldade não conhecia limites, e ela foi responsável pela morte de muitos homens justos, enquanto ela mesma se mantinha em seu poder, adorando Baal. A rainha também corrompeu o próprio rei Acabe, tornando-o mais fraco e submisso à sua vontade. Jezabel manipula Acabe em momentos críticos, como na famosa história do campo de Nabote, onde ela arquitetou o assassinato de Nabote para que seu marido pudesse tomar sua terra. Quando o profeta Elias proclamou a condenação de Jezabel, a rainha se manteve arrogante, ignorando o aviso. Eventualmente, ela foi derrubada de sua janela e morta, sendo devorada pelos cães, cumprindo assim a profecia de Elias. Jezabel é lembrada como a mulher que não só destruiu a fé em Deus, mas também corrompeu toda uma nação, trazendo destruição e morte por onde passava. Em quinto lugar, Mical. A mulher que desprezou o louvor a Deus, Mical, era filha do rei Saul e esposa do rei Davi. Sua história é marcada por um episódio importante na vida de Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, após tê-la recuperado dos filisteus. Durante a celebração, Davi dançou com grande entusiasmo diante da arca, louvando a Deus com todo o seu coração. No entanto, Mical, sua esposa, o observava da janela e ficou desprezando a atitude de Davi. Ela achou que o rei estava se comportando de maneira indigna, dançando de forma descontrolada, e o ridicularizou por isso. Mical acusou Davi de se expor de forma vulgar diante das servas, sem considerar o significado espiritual daquele ato. Davi respondeu, dizendo que estava dançando para o Senhor e que isso era motivo de alegria e gratidão, independentemente de como os outros o viam.
Porém, Mical não compreendeu a importância do louvor a Deus e por isso foi castigada com a esterilidade, não tendo filhos até a sua morte. Mical é lembrada como a mulher que desprezou o louvor a Deus e se apegou à sua visão mundana, perdendo a oportunidade de ser parte do grande mover de Deus na vida de seu marido. Em quarto lugar, a mulher de Ló, a que olhou para trás. A história da mulher de Ló está registrada no livro de Gênesis, quando Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à extrema perversidade de seus habitantes. Ló, sobrinho de Abraão, e sua família foram avisados por anjos para fugir da cidade e não olharem para trás. Deus havia dado uma ordem clara: não olhe para trás. No entanto, enquanto fugiam, a mulher de Ló não resistiu à tentação e olhou para trás. Esse ato simples de desobediência teve um preço mortal. Ela foi transformada em uma estátua de sal, uma punição direta de Deus por não confiar em sua palavra e desobedecer à instrução dada. A mulher de Ló, ao olhar para trás, simboliza aqueles que, apesar de serem resgatados da destruição, ainda têm seus corações e pensamentos presos ao passado. Seu olhar foi um sinal de falta de fé e arrependimento, mostrando que não estavam completamente dispostos a deixar para trás os pecados e as tentações de sua antiga vida. O mal que a mulher de Ló causou foi o reflexo da sua escolha de desobedecer à orientação divina, o que resultou em sua própria condenação. Esse episódio ensina que, para seguir a salvação, é necessário abandonar completamente o passado e não olhar para trás. Em terceiro lugar, a mulher de Jó, a voz da desistência. A história de Jó é uma das mais conhecidas na Bíblia e sua esposa, embora não tenha um nome específico nas Escrituras, desempenha um papel importante na narrativa. Ela aparece quando Jó, um homem justo e temente a Deus, é subitamente acometido por uma série de tragédias devastadoras. Ele perde seus bens, seus filhos e sua saúde, sendo coberto de úlceras dolorosas. Diante de todo o sofrimento de seu marido, a mulher de Jó se vê desesperada e com uma fé abalada. No capítulo 2 de Jó, após ver o sofrimento imenso de seu esposo, ela diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Essa fala demonstra um momento de desespero e desesperança. Ela questiona a continuidade da fé de Jó, sugerindo que ele amaldiçoasse a Deus e se entregasse à morte como uma forma de escape. Embora a mulher de Jó tenha sido afetada pela dor e perda, ela representa uma tentativa de afastamento da fé em Deus no meio do sofrimento. A sua atitude contrastou com a resposta de Jó, que continuou confiando em Deus, mesmo sem entender os motivos por trás do seu sofrimento. Em segundo lugar, Semíramis, a mãe da idolatria. Semíramis, uma figura envolta em lendas e mistério, é mencionada em algumas tradições antigas, especialmente nas escrituras de historiadores e fontes extrabíblicas. Ela foi uma rainha da Babilônia e é frequentemente associada à origem da idolatria. A história dela não é narrada diretamente na Bíblia, mas seu impacto é claro em como a idolatria e a perversão da fé foram disseminadas entre as nações antigas. Semíramis é tradicionalmente descrita como uma mulher ambiciosa e manipuladora, que ascendeu ao poder de maneira implacável após a morte de seu marido Nimrod, um governante que se tornou conhecido por seu envolvimento na construção da Torre de Babel. Após a morte de Nimrod, Semíramis tomou o controle do reino e, em algum momento, proclamou-se deusa e exigiu ser adorada. Ela foi a fundadora de muitos cultos pagãos, sendo conhecida como a mãe de todas as idólatras. E, em primeiro lugar, a meretriz do Apocalipse, a mulher montada na besta.
A meretriz do Apocalipse, também conhecida como a mulher montada na besta, aparece no livro de Apocalipse, capítulo 17. Ela é uma figura simbólica e poderosa, descrita como uma mulher imoral, vestida de luxo, montada em uma besta escarlate cheia de nomes blasfemos e 7 cabeças e 10 chifres. Ela é chamada de Babilônia, a Grande, representando uma cidade ou império corrupto que simboliza a apostasia, idolatria e a corrupção moral extrema nos últimos tempos. A mulher está embriagada com o sangue dos mártires de Cristo, indicando sua responsabilidade pelas perseguições e pela morte dos fiéis. Ela seduz as nações com suas mentiras e abominações, levando-as ao pecado e afastando-as de Deus. Seu reinado é caracterizado pela idolatria, e ela promove um sistema de opressão espiritual e falsa adoração. No fim, a besta que ela montava a abandona, e a mulher é destruída pelos reis e poderes do mundo, representando a queda do sistema maligno que ela representa. Essa destruição simboliza o juízo final de Deus sobre a corrupção, o mal e a idolatria, mostrando que o mal não prevalecerá. Em resumo, a meretriz do Apocalipse é uma figura de prostituição espiritual e idolatria que seduz as nações e promove a corrupção. Mas no fim, enfrenta a justiça de Deus, que a destrói junto com seu império. Essas mulheres deixaram marcas profundas na Bíblia. Algumas destruíram reinos, outras amaldiçoaram seus próprios lares. Mas todas nos ensinam uma coisa: o poder mal direcionado pode causar destruição sem limites. Qual dessas histórias mais te chocou? Comenta aqui embaixo. E se quiser um vídeo especial sobre Jezabel, Dalila ou a mulher do Apocalipse, ou quer conhecer mais mulheres que assombraram o passado, comenta: quero parte 2.